Oi, eu vim nessa videoaula para falar sobre a abordagem fisioterapêutica no manejo da reabilitação, ou seja, quais são as etapas, quais são todas as ações que o aluno de fisioterapia deve conhecer e o profissional deve desempenhar na prática, né, clínica, no manejo de reabilitar, promover reabilitação, promover a recuperação cinético-funcional do paciente. Então, é muito importante que você, aluno de fisioterapia, desde já tenha bem claro todas essas etapas em mente nesse momento, porque elas são sequenciais e complementares, ou seja, uma depende da outra, né? Quando a gente vai falar de reabilitar o paciente. Então, é muito importante que você entenda nesse momento como desempenhar cada uma dessas ações e, mais ainda, o intuito de cada uma delas e como fazer na prática, né? Quais são os procedimentos e ações que você pode e deve desempenhar na prática para conseguir desempenhar cada uma dessas ações fisioterapêuticas da melhor maneira possível, tendo em vista que todas essas etapas, uma vez que são complementares, elas influenciam na etapa seguinte. Ou seja, a gente deve executar todas as etapas da melhor maneira que a gente consiga, porque erros e falhas em qualquer etapa anterior à conduta fisioterapêutica, com certeza vai influenciar na qualidade da conduta fisioterapêutica prescrita ali a cada perfil de paciente. Por isso, é tão importante que a gente compreenda de maneira completa e clara o que fazer e como fazer em cada uma dessas, então, etapas fisioterapêuticas que vão ser fundamentais para o atendimento de qualquer paciente, né? Então, vamos lá. E aí, quando a gente fala, então, de ações fisioterapêuticas, a gente tem que o manejo de reabilitar o paciente inclui todas essas ações. Então, a primeira coisa, quando o paciente chega, a primeira coisa que acontece é a avaliação fisioterapêutica. Por sua vez, a avaliação fisioterapêutica compreende a primeira ação, que é ampla e básica. Por quê? É por meio dos achados da avaliação fisioterapêutica que a gente consegue determinar aspectos primordiais para a prescrição da conduta fisioterapêutica. Então, o raciocínio é esse que está aqui nesse esquema. Então, acompanhe comigo. Primeira coisa, a avaliação fisioterapêutica. Por sua vez, a avaliação fisioterapêutica, ela é dividida em duas grandes também etapas. A primeira etapa, que é a anamnese, que compreende uma entrevista com o paciente, por meio da qual o fisioterapeuta vai realizar perguntas padronizadas para tentar entender o cenário que caracterizou a origem do problema e progressão do mesmo, né? Então, a gente tem aqui a anamnese, né, que compreende, então, identificação e entendimento da história clínica do paciente. Por sua vez, a segunda etapa da avaliação fisioterapêutica é representada pelo exame físico. O exame físico é o momento da avaliação no qual o fisioterapeuta vai tocar no paciente, vai colocar a mão na massa e investigar de fato os segmentos corporais na busca de comprometimentos funcionais. Então, essa etapa do exame físico, por sua vez, compreende o momento da inspeção, momento da palpação, momento da mobilização, função muscular, postura, marcha e análise da função, né? Então, percebam o quanto a avaliação fisioterapêutica ela é constituída por diversos itens que são complexos e fundamentais para o entendimento, então, do diagnóstico funcional. Ou seja, o diagnóstico funcional, ele nada mais é do que a identificação de todos os comprometimentos funcionais, disfunções, problemas que a gente identificou aqui durante a avaliação fisioterapêutica. Então, na avaliação fisioterapêutica, a gente olha e identifica tudo que não está normal do ponto de vista cinético-funcional, ou seja, do ponto de vista função, né? Desempenho funcional do paciente. Por sua vez, de posse dessas informações, a gente consegue, então, elaborar o diagnóstico funcional, né? Perceba que o diagnóstico funcional, que é o diagnóstico fisioterapêutico, é diferente de outros tipos de diagnósticos da área da saúde, como diagnóstico médico, nutricional, da enfermagem, enfim, cada área vai ter o seu diagnóstico, vai ter a sua competência específica para desempenhar, desenvolver o diagnóstico na área, na habilidade que lhe compete, né? Então, aqui, o diagnóstico fisioterapêutico representa diagnóstico funcional, ou seja, a gente vai destacar, elencar
tudo aquilo que não está funcionando bem, né? Pois bem, uma vez então conhecidos esses comprometimentos funcionais que caracterizam o diagnóstico, a gente consegue traçar os nossos objetivos fisioterapêuticos, que nada mais são do que pretensões de tudo aquilo que a gente pretende melhorar. Então, tudo que a gente viu de ruim no diagnóstico, o objetivo é melhorar. Então, eu vi que ele estava fraco, meu objetivo é fortalecer. Vi que o equilíbrio está comprometido, meu objetivo é melhorar o equilíbrio. Vi que a sensibilidade está alterada, objetivo melhorar a sensibilidade. Então, a sacada é essa. Tudo que está comprometido no diagnóstico, o objetivo tem que vir para tentar resolver, melhorar, né? E, por fim, conhecendo esses objetivos, entendendo tudo que eu quero melhorar, eu consigo, então, prescrever a conduta fisioterapêutica. Perceba, se meu objetivo é melhorar a dor, então, na minha conduta, eu tenho que ter técnicas analgésicas. Se meu objetivo é ganhar resistência, eu vou prescrever uma conduta voltada para o ganho de resistência, e assim por diante. Então, perceba que a conduta, ela é baseada, ela é respaldada nos objetivos que foram prescritos. Então, tudo que eu vou precisar melhorar, eu aí, então, olho para aquilo e sugiro uma técnica contundente, pertinente a cada objetivo que eu quero alcançar, né? E aí a gente fala sobre isso de maneira mais específica mais para frente. Bom, então aqui já ficou claro que essas são as 4 grandes e primeiras ações fisioterapêuticas no manejo da reabilitação, né? No momento inicial que chega um paciente para mim. Então, primeiro, a gente vai avaliar, em seguida, a gente elabora o diagnóstico fisioterapêutico. Com o diagnóstico feito, a gente consegue, então, traçar os objetivos que a gente pretende atingir por meio da reabilitação, e de posse desses objetivos, eu consigo entender quais técnicas serão necessárias para conquistar cada um dos objetivos propostos, e com isso eu tenho a prescrição do tratamento, ou ainda prescrição da minha conduta fisioterapêutica, né? Então, essas são as 4 primeiras ações básicas que a gente precisa entender e compreender de maneira profunda e clara, porque, perceba, uma ação depende da outra. Quando eu faço uma avaliação errada, vamos dizer assim, o diagnóstico também vai ser errado, objetivos errados, prescrição errada. Então, é sempre uma cascata de ciclos. Se eu erro em uma dessas 4, compromete todo o resto e, consequentemente, vai atrapalhar os resultados observados por meio do processo de reabilitação, né? Então, essas são as etapas clássicas e básicas que a gente tem que entender no manejo de reabilitar o paciente. Por sua vez, quando a gente fala de avaliação, fica claro aqui, então, que a avaliação fisioterapêutica, ela é parte fundamental do processo de reabilitação, por isso ela deve ser bem feita, extensa, minuciosa e completa, né? Porque quanto melhor eu realizo a minha avaliação, melhor é a confiabilidade dos resultados que eu vou obter ali na minha avaliação e mais fidedigno é o meu diagnóstico, né? Ou seja, quanto melhor for, mais bem feita for a minha avaliação, mais preciso é o meu diagnóstico e eu preciso disso para auxiliar em uma recuperação mais eficiente e rápida do meu paciente. Ainda, a gente entende aqui nesse momento que por meio desse diagnóstico prescrito, eu consigo prescrever um protocolo adequado ao conhecer as reais limitações e disfunções, o que me permite, a partir disso, prescrever técnicas direcionadas às necessidades específicas demonstradas ao meu paciente. Outro ponto importante se refere ao fato de que não existe receita de bolo quando a gente vai prescrever uma conduta fisioterapêutica. Então, a conduta a ser prescrita não é a mesma para todo tipo de doença. Então, não é porque todo mundo que tem sei lá, reconstrução do LCA, que eu vou prescrever a mesma conduta. Não, cada ser é único, cada ser é constituído por diversos elementos intrínsecos e extrínsecos que o caracterizam como tal, e por isso a gente precisa passar por todo esse processo de avaliação, diagnóstico objetivo, para entender de modo específico o que cada paciente precisa. E ao entender o que cada paciente precisa, eu consigo, então, prescrever uma conduta direcionada. Ainda que muitas técnicas vão ser similares para as mesmas doenças, a gente tem que considerar individualidades biológicas, porque, com certeza,
A necessidade de, por exemplo, um atleta amador é diferente da necessidade de um atleta de elite. A necessidade de um paciente, por exemplo, obeso, com diversos fatores de risco cardiovascular, é diferente das necessidades de outro paciente que não tem fator de risco e não tem nenhuma comorbidade ali, né? Então, para tudo que a gente vai tratar, a gente tem que olhar para esse cenário como um todo e entender de que modo as características do paciente podem influenciar no tratamento que eu vou prescrever, né? Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala, então, da primeira etapa, a avaliação fisioterapêutica, que, por sua vez, é constituída, então, pela anamnese e exame físico. A anamnese é a parte da entrevista, e o exame físico é a parte por meio da qual o terapeuta entra em contato com o corpo do paciente pela primeira vez, né? Para observar, analisar, aplicar testes específicos e entender a origem e o desenvolvimento do problema. Pois bem, nesse cenário, então, a anamnese é muito importante que seja considerada tão importante quanto ela é. Porque, apesar de ser uma entrevista, essa entrevista, ela demonstra importantes elementos que auxilia e ajuda o fisioterapeuta a entender a origem do problema, por que ele se agrava, em que momento os sintomas, sinais e sintomas se exacerbam. Então, a anamnese, ela dispõe de fundamentais informações para o clínico entender, desempenhar, então, seu raciocínio clínico e prosseguir com todas as outras etapas do processo da reabilitação, né? Então, por isso, a anamnese, ela constitui uma importante etapa do processo de avaliação, que é útil e básica para respaldar o exame físico, né? Ou seja, por meio das informações que o paciente fala na anamnese, muitas vezes o clínico já entende o que está acontecendo ali e consegue sugerir os melhores testes e avaliações a serem realizadas no exame físico. Veja bem, a fisioterapia, ela tem um arsenal extenso de testes específicos, enfim, métodos de avaliação do exame físico. Entretanto, obviamente, não é necessário fazer tudo que tem disponível para cada paciente, né? Seria inviável. A gente passaria muito tempo aplicando todos os testes disponíveis à fisioterapia, além do que não é necessário. Por isso, o que acontece? Na anamnese, ao colher importantes informações referentes à história clínica da doença do paciente, o fisioterapeuta, de posse dessas informações, consegue entender o que está acontecendo ali, qual que é o cenário, e a partir disso, ele sugere os testes específicos que são apropriados ao que está acontecendo com o paciente, né? Ele consegue direcionar o exame físico para aplicar procedimentos e testes específicos contundentes àquilo que o paciente está apresentando, aquilo que ele está demonstrando, né? Obviamente, se o problema é no ombro, eu não tenho que aplicar testes específicos para o corpo todo, né? Então, é mais ou menos nesse cenário. Quando o terapeuta entende ali a cadeia lesional logo na anamnese, ele direciona e sugere os melhores testes mais apropriados para serem realizados ali na etapa do exame físico. Então, aqui a gente entende que a anamnese, por esse motivo, ela respalda a execução do exame físico. Além disso, a anamnese, ela representa uma entrevista completa, por meio da qual o fisioterapeuta consegue coletar informações do paciente, com o intuito de entender, né, onde começou e por que, como ela vem progredindo aí ao longo do tempo. E mais que isso, de que modo esse problema, essa queixa principal, vem influenciando na execução de movimentos funcionais ao longo do dia a dia, né? De que modo isso pode prejudicar as ações do dia a dia. Complementarmente, é ao longo da anamnese que o fisioterapeuta começa a construir bons níveis de confiança com o paciente. Então, é muito delicado. Veja bem, a fisioterapia comumente representa uma profissão que tem contato direto com o paciente. Então, existe toque, né, para realizar as técnicas, para realizar as avaliações, e por muitas vezes, quando a gente toca no corpo do paciente, isso representa um momento de muito respeito. Tem que haver uma confiança ali, né? Como que você vai tocar no corpo do paciente se ele não está preparado para isso, se ele não confia em você para isso? Então, é um momento de muito respeito, no qual deve haver ali um vínculo, sim, de confiança. O paciente deve genuinamente acreditar no seu trabalho enquanto fisioterapeuta. E esses primeiros laços de confiança,
começam a surgir na anamnese. É a sua postura, muitas vezes, na anamnese, é a forma que você conduz e trata ele ali na anamnese, que ele vai despertar essa confiança inicial pelo seu trabalho, a qual é fundamental para o que vai vir na sequência, né? Para o tratamento, para o processo de reabilitação, por esses várias sessões que vocês vão passar juntos. Então, essa confiança gerada nesse momento da anamnese, de fato, é fundamental. E a gente deve dar muito valor para ela, né? Além disso, no final, a gente percebe que o sucesso da reabilitação, ele depende mais do comprometimento e dedicação do paciente do que o trabalho que a gente desempenha. Então, ainda que a gente faça tudo de maneira ética e da melhor forma que a gente consiga, né, do ponto de vista teórico e prático, é fundamental que o paciente seja colaborativo. E para isso, uma das coisas que influencia nesse fato dele cooperar, dele colaborar, é o fato dele ter uma confiança em você ali naquele primeiro momento, né? Então, esses níveis de confiança gerado ali nesse primeiro momento, com certeza vão ser fundamentais para as próximas etapas. Por fim, a gente tem que a anamnese representa a primeira ação fisioterapêutica para todas as outras que vão vir na sequência, sendo fundamental para respaldar tudo que a gente vai ver na sequência, né? Por sua vez, o exame físico, então, é a etapa realizada na sequência da anamnese, sendo que o exame físico compreende uma etapa complexa, constituída pela aplicação de diversos procedimentos de investigação prática, né, com o intuito de complementar, identificar, entender, comprovar tudo aquilo que a gente já vinha observando na anamnese. Então, se na anamnese a gente coleta as informações, no exame físico a gente vai a campo, né, vai realizar essa identificação na prática para entender se as informações da anamnese complementam o exame físico e de que modo a gente pode unir, conectar informações de ambas as etapas para chegar no desfecho final fundamental para desenvolvimento do diagnóstico fisioterapêutico, né? Então, a gente sabe que o exame físico ele é dividido em duas etapas maiores. A análise cinética, que representa a análise do movimento, e a análise cinemática, que representa a análise das forças que agem para viabilizar o movimento, né? Então, no primeiro momento, a gente analisa ali o movimento, e no segundo momento, a gente analisa as forças. Como que está aquela força necessária para que o movimento seja produzido. Nesse sentido, todos os procedimentos realizados aqui no exame físico, eles têm o intuito de identificar anormalidades, comprometimentos, disfunções, quando presentes naquele momento. Aqui, eu devo destacar a importância do conhecimento básico de anatomia, fisiologia e cinesiologia e biomecânica, né? Por quê? Essas disciplinas básicas, elas nos permitem compreender como que é um corpo humano normal. Quais que são os movimentos que o ombro faz, cotovelo, mão, quadril, coluna, postura, funcionamento dos órgãos, enfim. Esse conhecimento de ciências básicas me permite entender qual que é a condição normal do organismo. Só quando eu sei o que é normal, eu consigo identificar o que não está normal, ou seja, o que está normal. Então, veja bem, só quando eu conheço os movimentos que o joelho faz, é que eu consigo olhar e ver quando um joelho não está fazendo um movimento normal. Só quando eu consigo identificar como é uma coluna normal, eu consigo identificar o que é uma coluna anormal. E assim por diante. Então, nesse momento, eu preciso relembrar para você o quão importante é que você tenha conhecimento básico dessas disciplinas que você aprende nos primeiros anos de faculdade. Eu preciso delas para visualizar o que não está normal, o que não está legal. Pois bem, sabendo disso, o exame físico, ele visa exatamente isso. Eu busco por anormalidades, disfunções, comprometimentos. Então, tudo que eu vou fazer é para buscar coisas que não estão normais ali no segmento corporal que eu estou avaliando. Então, eu aplico testes, inspeção, palpação, tudo que eu faço é para procurar normalidades. Se está tudo bem, eu sigo a vida. Mas a gente não vai ficar reportando o que está bem. O que está bem é o que se espera. A gente vai reportar tudo aquilo que está mal, aquilo que está errado, aquilo que está comprometido, tá?
Nesse cenário, então, dentre os procedimentos que a gente utiliza, então, para identificar essas anormalidades, a gente inclui inspeção, palpação, perimetria, goniometria, prova de função muscular e aplicação de alguns testes específicos, né, que vão auxiliar, então, na identificação de anormalidades, né? Então, é muito importante que você compreenda nesse momento também como realizar cada uma dessas etapas. E nesse cenário, a gente tem também que os procedimentos do exame físico incluem momento de avaliação estática e dinâmica. Então, a avaliação estática é aquele momento que o paciente está em repouso, e dinâmica é quando eu avalio ele durante o movimento que ele produz, né? Que é muito importante também. Então, dentre as etapas que constituem a avaliação estática do exame físico, a gente inclui inspeção, né, que é só a gente olhar, só olha, palpação, técnicas específicas palpatórias para identificar normalidades nos tecidos corporais, a ausculta, né, para observar o som de ruídos vesiculares e do coração, entender o quão isso está normal ou anormal, realização de perimetria, né, que é a medida da circunferência dos segmentos corporais, e na avaliação dinâmica, que é a avaliação em movimento, a gente inclui os testes de goniometria, né, a avaliação da amplitude articular das articulações, prova de função muscular, para conhecer a qualidade do tônus muscular do paciente, aplicação de testes específicos, tanto para comprovar quanto a lesões específicas, quanto para entender a funcionalidade do paciente, né? Então, a gente tem testes específicos para comprovar ou descartar a hipótese de doenças específicas, lesões específicas, e a gente tem testes também para analisar a funcionalidade, né? Como, por exemplo, teste de força, teste de resistência, teste de potência, que são testes aí que a gente vai analisar as habilidades físicas treináveis do paciente. E, por último, a gente tem também a avaliação funcional, que também inclui vários testes que tentam entender habilidades físicas funcionais, como força e resistência. Então, em todos os procedimentos, em tudo que a gente faz ao longo do exame físico, o nosso olho deve estar treinado para identificar disfunções e anormalidades quando presentes. Então, o meu foco aqui é ver o que não está normal, tá? E aí a gente passa para a segunda etapa, que é o diagnóstico fisioterapêutico. O diagnóstico fisioterapêutico, conforme eu mencionei no começo dessa aula, é diferente de outros diagnósticos, como, por exemplo, o diagnóstico médico, né? Aqui, a gente nos compete focar apenas em comprometimentos funcionais, né? Então, a elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, ela é respaldada a partir das informações geradas na anamnese e no exame físico. Então, tudo que eu vi de anormal ali no exame físico e na anamnese, eu listo, elenco para elaborar e formar meu diagnóstico fisioterapêutico. É isso. O diagnóstico nada mais é do que elencar todos os comprometimentos que eu vi durante a avaliação. Nesse cenário, a gente vê então que o diagnóstico fisioterapêutico representa as conclusões da avaliação. Em tese, é isso. E ele deve responder a seguinte pergunta: quais limitações e anormalidades foram observadas? Isso é diagnóstico fisioterapêutico. Então, perceba, sei lá, fratura de fêmur é diagnóstico médico. O diagnóstico fisioterapêutico é tudo aquilo que não está funcionando por causa da fratura do fêmur, como, por exemplo, fraqueza muscular, comprometimento na marcha, dor, falta de equilíbrio, comprometimento do controle neuromuscular. Então, é isso, todas as funções, tudo que todos os tecidos que não estão trabalhando como deve, é isso que compreende o diagnóstico, então, fisioterapêutico. Por sua vez, o diagnóstico fisioterapêutico, ele visa enfatizar o estado funcional do paciente para, então, respaldar os objetivos fisioterapêuticos. Então, veja bem, os objetivos fisioterapêuticos, por sua vez, representam sugerir pontos, sugerir ações contundentes para resolver todos os comprometimentos listados ali no diagnóstico. Então, tudo que eu vi que está comprometido, eu tenho que elencar um objetivo para resolver. Então, lembra que eu falei que eu tenho que elencar tudo que está ruim e esses comprometimentos representam o diagnóstico fisioterapêutico. Por sua vez, para cada item que eu elenquei no diagnóstico fisioterapêutico, eu devo elencar um objetivo a ser solucionado de acordo com cada item do diagnóstico fisioterapêutico. Então, por exemplo, se o paciente tem dor, objetivo, melhorar a dor. Se ele tem fraqueza muscular, objetivo, ganhar força muscular, e assim por diante. Para cada problema que eu vejo, eu tenho que apontar um objetivo para solucionar esse problema, né?
Desse modo, a gente entende, então, que os objetivos fisioterapêuticos, eles visam propor caminhos pertinentes a todos os problemas que foram verificados nas etapas anteriores. Desse modo, um objetivo deve ser proposto a cada comprometimento listado no diagnóstico. Simples assim. E, por fim, quando a gente chega até aqui, a gente tem, então, condições para prescrever a nossa conduta fisioterapêutica, né? De posse de todas essas informações anteriores, a gente já entende todos os comprometimentos, a gente já entende tudo que o paciente precisa, e a gente consegue, nesse momento, prescrever a melhor conduta fisioterapêutica a solucionar todos os problemas entendidos até aqui. Né? Então, aqui, a conduta fisioterapêutica representa a última etapa mencionada, e se refere à proposição de um conjunto de técnicas e estratégicas terapêuticas sugeridas a partir de um respaldo técnico-teórico por meio de opções capazes de conquistar todos os objetivos pretendidos aí. Então, é assim. Aqui, um exemplo básico. Vamos supor que meu paciente tem artrose de quadril, é idoso, e ele tem dor. Um do comprometimento funcional lá é dor. Então, por sua vez, um dos meus objetivos vai ser melhorar a dor. Bom, então eu tenho que sugerir uma técnica para melhorar a dor desse paciente. Como que eu faço para entender qual técnica que eu tenho que sugerir? Bom, entendendo as características do meu paciente, veja bem, qual que é a doença? A artrose de quadril. E ele é idoso. Sabendo disso, o que eu faço? Vou lá na literatura, vou lá no PubMed e pesquiso um artigo. Tento achar uma pesquisa com o seguinte título: Técnicas analgésicas para paciente idoso com artrose de quadril. E aí, a literatura vai me mostrar ali o que tem resultado, o que é eficaz, o que não é, entende? Então, é muito importante que a sua conduta fisioterapêutica seja baseada em evidência científica. Não é porque você tem que melhorar a dor de um paciente com artrose que você pode prescrever qualquer técnica analgésica. Veja bem, a fisioterapia tem diversas modalidades de técnicas analgésicas. A gente tem várias eletroterapias, a gente tem crioterapia, calor, ultrassom, laser, enfim, tem muitas opções de analgesia. Não é por isso que eu posso aplicar qualquer uma delas com qualquer paciente. A gente tem que ir lá na literatura e entender qual que é a melhor técnica, a melhor evidência para aquele paciente. Outro exemplo, paciente idoso com queda, né? Que cai muito, falta de desequilíbrio, falta de força. Esse é o cenário. Preciso, então, resolver a questão do equilíbrio e a questão da fraqueza muscular. Pois bem, tem 1000 protocolos de fortalecimento muscular. Ok, mas qual que é o melhor para usar com o meu idoso? Vou lá na literatura e pesquiso. Protocolo de quedas para idoso. E aí eu entendo qual que é a melhor técnica para o meu perfil de paciente. E assim a gente tem que fazer sempre. Ao conhecer o perfil do paciente, entender o que eu tenho que melhorar, vou lá na literatura, procuro a evidência, e a partir disso eu prescrevo uma conduta fisioterapêutica que é contundente, é pertinente e, mais importante, é baseado em evidência científica. Quando eu faço tudo isso de uma forma adequada, as chances do meu paciente ter um sucesso na reabilitação e melhorar aos níveis que eu desejo enquanto fisioterapeuta, desculpa, crescem demais da conta, porque a gente está fazendo tudo certo, né? Tem todo um respaldo técnico teórico aí envolvido, que é muito importante. Pois bem, então, sabendo disso, a gente já entende claramente que a conduta fisioterapêutica se refere à proposição de um protocolo de tratamento que contemple técnicas pertinentes à resolução de cada um dos objetivos aqui propostos. Né? Então, como eu disse aqui, é muito importante que a sua conduta fisioterapêutica, a sua prescrição de técnicas a cada paciente, ela considere esses 4 pontos. Primeiro, intervenção baseada em evidências científicas, que é exatamente você ir lá na literatura e entender qual que é a melhor técnica, a melhor estratégia para o desfecho que você quer melhorar no seu perfil de paciente. Segundo, conhecimento e prática sobre a aplicação das técnicas a serem propostas, né? Então, é muito importante que você saiba como aplicar, entenda os procedimentos básicos a tudo que você está utilizando ali na sua prática clínica. É fundamental que você tenha conhecimento prático e teórico, né, de tudo aquilo que você utiliza no seu dia a dia. Não adianta nada, sei lá, uma técnica ser fundamental se você não sabe o básico, se você não sabe aplicar. Além de aplicar a técnica correta, você deve aplicar de maneira correta. E para isso você deve se debruçar sobre literatura, leitura, estudos,
prática, para você ficar bom naquilo, né? Para você fazer do jeito certo. Terceiro ponto, a adaptação da conduta de acordo com as características específicas do meu paciente, né? Não é qualquer tipo de técnica que eu faço com qualquer tipo de paciente, eu tenho que entender as limitações de cada paciente e não expor ele a condições que vai gerar, vai se tornar desagradável para ele, né? Então é muito importante que a gente, além de tudo isso, considere o conforto do paciente. E por fim, entender as minhas possibilidades logísticas. Por exemplo, não adianta nada o laser ser a melhor opção para recuperação pós-esforço se eu trabalho ali numa situação de campo e eu não tenho laser ali no meu dia a dia. Então, talvez eu vou ter que usar uma técnica que seja mais acessível, como, por exemplo, a quiroterapia, né, que eu consigo levar ali para dentro do campo. Então, a gente tem que considerar todos esses cenários sempre. Nesse primeiro momento, talvez te pareça muito complicado, muito difícil, mas acredite, com o tempo, tudo isso vai ficando fácil. Você só não pode desistir e tem que continuar estudando um pouco a cada dia, se dedicando no processo. No fim, tudo isso começa a ser assimilado pela sua mente de uma maneira muito clara, muito prática, muito fácil, muito simples, né? Tudo que você faz muito com o tempo passa a ser simples, passa a ser fácil de ser desempenhado. Então é isso, só praticar sempre, não desistir, que no fim tudo se torna fácil. Por último, todas essas ações mencionadas, elas constituem parte fundamental do processo da intervenção fisioterapêutica, né? De modo que você tem que conhecer bem como fazer cada uma dessas 4 etapas mencionadas aqui durante essa aula. E para que a gente tenha bons resultados em cada etapa, é fundamental que a gente tenha o básico de conhecimento teórico e prático sobre todas essas ações que a gente desempenha aí ao longo desses procedimentos. Se você gostou do tema, se você se interessa pelo assunto, nesse curso, Abordagem Fisioterapêutica no Manejo da Reabilitação, que é um curso 100% online, eu falo sobre todos esses aspectos e muito mais. Então, se é um assunto que te agrada, você quer se aprofundar e entender o passo a passo de como realizar cada uma dessas etapas com diversos elementos complementares e exemplos, esse é um curso que é muito pertinente para você, né? Esse é um curso rico no assunto que a gente mencionou aqui ao longo dessa aula. Nesse curso, eu menciono de maneira detalhada sobre cada uma dessas 4 etapas, dou vários exemplos de testes específicos, de testes funcionais, e todo o material, todas as aulas são disponibilizadas em PDF para você utilizar aí quantas vezes você quiser. E o mais legal é que esse curso ele é vitalício, ou seja, você não perde o acesso nunca. Então, sempre que tem atualização, sempre que tem inserção de novos materiais, você sempre vai ter acesso e sempre pode revisitar as aulas, revisitar o conteúdo, para revisitar assuntos básicos à sua prática clínica, tá? Então, se esse é um assunto que te interessa, eu vou deixar o link aqui na bio e vou ficar muito feliz em te ter e avançar junto, estudar junto, falar de fisioterapia junto aí nesse curso.